Olá, meu nome é Caleb e a verdadeira pessoa violenta desse podcast é a Juliana. Oi, eu sou a Juliana e feliz desaniversário pra mim, feliz desaniversário pra você. Oi, meu nome é Isabela e desde que eu segui o Coelho Branco eu nunca mais fui a mesma pessoa. Oi, meu nome é Luana e cortem as cabeças! E você está escutando? O nome do livro! Bom, a Isa, velha da casa aqui, já quase um integrante fixo, já participou de 54 episódios. Mas, Isa, para quem ainda não te conhece, se apresenta, fala como as pessoas podem fazer para te seguir. Tá, se você não tiver mais nada para fazer e você quiser me seguir, meu nome é Isabela Leite, eu trabalho com produção editorial e com mídias sociais, trabalho com teatro. Você pode me achar no Instagram, @Isalte, Isa, L-T, Isalte. E eu tô aqui porque me convidaram de novo pra falar. Não sei, esse povo gosta de me escutar falando, não entendo. Mentira! É uma mentira isso que eu disse agora. Na verdade, eu me convidei pra estar aqui há muito tempo. Eu falei, quando é que vocês vão me chamar? O que é uma coisa ridícula da minha parte, mas eu queria fazer, então eu falei. Então foi isso. Queria falar que a Isa aqui, ela é inteiramente responsável pelo último grande sucesso aqui desse podcast, que foi o nosso episódio de YAs. Foi um sucesso, nunca mais tivemos tanto sucesso, então é por isso que a gente chamou a Isa. A gente nem gosta tanto da Isa, mas ela traz audiência. Mas esse episódio foi bem legal, cara. Eu achei que ficou muito legal mesmo, viu, cara? Foi muito divertido participar, até porque eu não falava sobre literatura jovem há muito tempo. Eu descobri que eu e a Isa somos almas gêmeas de Por Lugares Incríveis. Sim, melhor YA. E eu acho muito fofo quando a gente descobre que uma outra pessoa tem o mesmo livro favorito que a gente, sabe? Dá um quentinho assim. Sim! Eu amo essas coisas, assim. Dá uma sensação de pertencimento muito boa com as pessoas. Principalmente quando você já gosta muito da pessoa, aí você descobre que tem mais uma coisa em comum que você nem imaginava. Perfeito. Então fica a dica do Por Lugares Incríveis e do episódio YA para adultos chatos. Vão lá escutar. Tudo isso é muito bonito, mas eu queria dizer que eu comprei. A Isa estava se desfazendo dos livros dela, ou Por Lugares Incríveis dela, então daqui a pouco eu e a Juliana vamos estar nesse time aí também. Então. Só quero deixar um disclaimer aqui que eu me desfiz da primeira edição, porque eu comprei uma edição de colecionador, tá? Eu tenho outra, ainda é meu livro favorito. Não, Isa, tá tudo bem, era só pra falar que bonito, olha essa ligação, olha, vai crescer. Sim, essa qualidade do Por Lugares Incríveis, desculpa, tá tudo bem, é uma coisa de vocês, ok, não, tá bom. Não, mas é que eu queria ler mesmo e no episódio me deixou ainda mais com vontade. Tem uma coisa curiosa, Isa, que assim, eu não sei de fato se a gente influencia outras pessoas a lerem os livros que a gente indica, mas sem dúvida a gente se influencia entre nós. Totalmente. Olha, vocês me influenciam, porque eu sou a ouvinte assídua do podcast. Como Juliana pode comprovar mais do que qualquer um, porque eu ouço na sexta-feira de manhã. Ele sai de manhã, a primeira coisa que eu faço quando chego no trabalho, quando eu começo a trabalhar, é abrir o Spotify, aí eu escuto e aí eu começo a comentar o episódio com ela em tempo real. É sommelier de podcast que chama isso. E a Lua também, eventualmente eu também mando mensagens pra Luana sobre o podcast, sobre alguma coisa que foi dita. Então, Isa, conta pra gente, como que foi a sua infância como leitora? Se você era uma pessoa que tinha incentivo para ler quando criança, se ninguém lia na família, você era a estranhinha, a nerd estranha, como muitos de nós fomos, ou enfim, como é que era a sua relação com os livros, assim, quando criança? Então, eu não era exatamente a nerd estranha, apesar de eu ser a pessoa que lia muito mais. Eu aprendi a ler muito pequena, aprendi a ler com 4 anos, porque a minha mãe, eu lembro que minha mãe estava ensinando a minha irmã é 2 anos mais velha que eu, e ela estava aprendendo a ler na idade normal, 6 para 7 anos, e eu, enxerida e abusada, imagina que ia ficar assistindo sem fazer alguma coisa, né? Então eu comecei a aprender junto. Foi mais ou menos nessa época, minha irmã ganhou uma assinatura na Turma da Mônica, e eu não lembro, assim, eu não consigo lembrar exatamente, obviamente, porque eu tinha 4 anos de idade, se eu lembrasse exatamente seria estranho. Mas eu não lembro exatamente as coisas, mas eu lembro muito do processo
de quando chegavam as revistinhas, minha mãe sentar no sofá, sentar uma de cada lado, e minha mãe ler a história pra gente, a gente ficar olhando, porque afinal de contas tinha figuras e a gente queria ver também. E foi uma assinatura de 1 ano, e eu só me lembro que no final dessa assinatura eu já tava lendo a revistinha sozinha, sem precisar da minha mãe ler pra mim, né? Então foi nesse processo aí, nesse ano, que eu aprendi a ler de alguma forma. E eu sempre gostei, e eu gostava muito de ler, assim, como nós, e como acho que todo mundo que passou aqui, eu era realmente a pessoa que lia muito. Eu lembro da minha tia dar uns livros do meu primo, que era, sei lá, 3 anos mais velho, mas ela passou vários livros pra minha mãe, pra dar pra mim, e a gente não tinha muita grana pra comprar livro, nunca, porra, fui ter dinheiro pra comprar livro quando eu trabalhava sozinha, tava na faculdade, sabe? Então, eu lia qualquer coisa que colocassem na minha mão e eu relia muitos livros. O hábito de reler livros é uma coisa que desde que eu comecei. Então, essas revistinhas, eu li e reli essas revistas várias vezes, porque era o que eu tinha. Então, se era o que eu tinha, eu ia ler de novo. Os livrinhos que minha tia emprestou, eu li 200 vezes cada um, assim. Inclusive, tinha um que era maravilhoso, que eu considero talvez o primeiro livro, de fato, que eu li, que era um livro de uma autora chamada, acho que Lúcia Pimentel Góes, se eu não me engano, que chama Falando pelos Cotovelos. Era um livro com um menininho que ele brincava muito o livro com expressões da língua portuguesa. Então, sei lá, vá pentear macaco, descascar um pepino, esse tipo de coisa, entrava na história e o menino levava tudo ao pé da letra, ele não conseguia entender ao pé da letra. E, inclusive era uma das expressões, e ele não conseguia entender o que as pessoas estavam falando com ele, porque ele, na imaginação dele, colocava tudo como se fosse verdade do jeito que estava sendo dito. Então foi um dos primeiros livros que eu me lembro. Tinha outros, mas eu não lembro o nome dos outros que vieram juntos, então eu resolvi instituir que esse é o primeiro mesmo, porque é o que eu leio. Então eu comecei a ler muito pequena e eu falo demais até hoje, pro resto da minha vida provavelmente serei assim. E muito cedo as pessoas aprenderam uma coisa muito interessante, que se você colocasse um livro na minha mão, eu parava de falar. E eu não tô brincando, porque eu lembro nitidamente de um dia que eu tava na casa da minha tia, tava no Paraná, tava todo mundo falando muito. Aí surgiu um livro, eu devia ter uns 11 anos nessa época, talvez um pouco mais. Surgiu um livro do Luiz Fernando Veríssimo, eu já tinha lido coisas dele, crônicas aleatórias, e aí deram o livro na minha mão, e aí de repente minha tia falou, nossa, mas ficou quietinha, né? Foi isso, assim, era um retrato perfeito de que eu parava de falar. Eu ia na casa das pessoas, as pessoas armavam livros pra mim. Primeiro porque era bonitinho, ela é tão pequenininha, ela tá lendo, olha que fofo, gosta de ler na cidade. E também porque aí eu ficava quieta, e era só vantagens. E aí eu lia muito qualquer coisa, eu lia na escola tinha, sei lá, eu lembro que na escola que eu estudava tinha todas as salas tinham uma caixa, que tinha vários livros. E aí a gente podia, terminou a lição mais cedo, você pode ir lá atrás e pegar um livro pra você ler. Era horrível isso, gente, porque, sei lá, com um mês de aula eu tinha lido todos os livros que tinham, e eu começava a reler os livros. Porque a releitura é uma coisa que faz parte da minha vida desde sempre. Então, pra mim é muito... O lugar confortável é um lugar onde eu estou relendo um livro que eu já conheço. Eu acho que é o lugar mais confortável pra mim. Tem muito a ver com eu ter relido muita coisa na quarentena, por exemplo. Tem muito a ver com isso. A madrinha da minha irmã, eu acho que eu considero a pessoa mais responsável por eu ter lido muita coisa que eu li. Ela era professora de português e ela fazia uma coisa que foi, assim, tipo, a alegria da minha infância real. Todo final de ano, normalmente, ela pegava todos sabe aqueles livros didáticos da Moderna, Melhoramentos e afins, que os professores ganham no começo do ano para poder escolher os livros didáticos do próximo ano, etc, etc. Ela pegava aquelas pilhas de livros e dava aqueles livros didáticos de português pra mim. Eu falo que eu aprendi toda a gramática que eu sei na minha vida lendo aqueles livros, de verdade, assim, eu aprendi o que era sujeito e predicado assim. Estudei em escola pública que não tive aulas muito boas sobre esses assuntos, mas eu aprendi muita coisa, regra de acentuação, sabe? Eu aprendi lendo livro didático. Porque era realmente, eu consumia qualquer coisa. Eu pegava os livros didáticos e eu começava lendo os textos de abertura, assim, né, do capítulo, os textos de apoio. Depois que eu já tinha lido todos os textos de apoio, eu tinha que ler mais alguma coisa. Então eu continuava lendo e aí eu começava a ler os assuntos. Eu lia livro de matemática, eu lia livro de ciências, eu lia qualquer coisa e sempre vinham esses livros didáticos pra mim.
Eu dizia que eu gostava de português só porque eu gostava da leitura, assim. Eu não gostava tanto dessa parte de gramática, nada disso, mas eu gostava muito de ler. Então, eu falava que eu gostava muito de português quando eu era pequena, até que os livros de matemática começaram a chegar na minha vida. E aí eu comecei a ser uma pessoa que gostava muito de matemática. Muito, 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 muito. Eu tive uma infância... Eu acho que muitos fatores contribuíram. Minha mãe é muito boa em matemática até hoje. Você fala pra minha mãe fazer uma conta de cabeça, ela faz em minutos. É ridículo. Meu pai era eletricista. Meu pai estudou só até a 4ª série, mas como ele era eletricista, ele tinha uma formação mais exatas, assim, ele fez um curso técnico de elétrica, então ele também era muito bom em contas e afins. Então eu achava a matemática mais fácil do que qualquer outra coisa. Então eu comecei a gostar muito de matemática. E aí quando eu tinha 9 anos, aconteceram, eu li 2 coisas que foram muito importantes para mim. A primeira foi que a gente estava conversando, eu lia muito as histórias da coleção Vagalume, e eu lembro que eu estava conversando com a minha mãe, alguém falou alguma coisa sobre Agatha Christie, e a minha mãe falou que era livro de literatura policial, e ela tinha um. E aí eu falei, aquelas histórias que eu gostava, tipo o Mistério dos 5 Estrelas, eram histórias policiais. Então eu vou ler. E aí eu li aquele livro, e eu reli aquele livro 1 milhão de vezes. Eu comecei a conseguir pegar na biblioteca da escola os livros. Qual foi esse primeiro da Agatha que você leu? Foi Um Gato Entre os Pombos. É um livro muito legal, ainda hoje é um dos meus preferidos. Ele é muito legal porque ele é uma história do detetive do Hercule Poirot, mas ele só aparece na metade final do livro, assim, sabe? No terço final do livro. Então, eu não cheguei na história sendo uma história de detetive desde o começo, assim. Acontecia muita coisa antes de virar história de detetive. E aí eu descobri que ele era um detetive famoso, enfim, gente, não tinha internet. Eu terminei de ler o livro, a única coisa que eu podia fazer era ler outro livro, porque não tinha como pesquisar na internet quem era essa pessoa. Então isso eu considero uma coisa muito importante. Pra mim é um dos marcos, pra mim, literários da minha vida. Foi o primeiro livro da Agatha Christie que eu li. E aí minha mãe me levou pela primeira vez num sebo, onde ela comprou outros livros da Agatha Christie pra mim. Esses livros eu tenho até hoje. Esses livros nunca vão embora da minha coleção, porque eles são muito importantes pra tudo, assim. Eu lembro que, sei lá, gente, como eu disse, a gente não tinha dinheiro. Então eu literalmente escolhi os mais baratos que tinha. Que era a edição mais simples, eu podia levar, sei lá, R$10 em livros. Eu peguei 3 livros, que deu R$10, e foi isso. E adivinha só, eu li e reli esses livros inteirinhos, assim. Tem trechos inteiros desses livros que eu sou capaz de citar de cabeça, porque eu li e reli tantas e tantas e tantas vezes que eu não tenho ideia de quantas vezes eu li. Imagina, dos 9 anos até os 30 que eu tenho agora. Então faz 20 anos que eu tô lendo esses livros, né? E quando eu tinha 9 anos eu também li uma outra coisa que foi muito importante, não naquele momento, mas virou depois. Eu tava lendo um desses livros didáticos e aí tinha um trecho lá que chamava O Beijo. Era uma história de um menino que foi fazer um penteado, na verdade chamava um penteado, mito. Era um menino que ia fazer um penteado numa menina, que ele gostava dela, dava pra ver desde o começo, e ele ia fazer uma trança no cabelo dela, e aí ele trançava, tudo meio desajeitado, e no final eles acabavam se beijando. Achei aquele texto muito legal, dos meus 9 anos, uma história muito... eu lembro que era um livro pra 5ª série, eu tinha 9, eu tava na 3ª, então... era um pouco antes. E aí eu li, assim, embaixo, sempre tinha o nome do livro onde tinha saído esse livro, certo? E eu li o nome do livro e falei, minha mãe tem esse livro. E aí eu fui lá e peguei o livro da estante da minha mãe e li. O livro era Dom Casmurro, que eu não sabia nada. Imagina, quem é Machado de Assis? Nunca falava Machado de Assis na minha vida. Quem era? Sei lá. Mas eu li o Dom Casmurro. Entendi? É claro que não, gente. Eu tinha 9 anos, né? Eu lembro que a segunda parte, depois que ele vai pro seminário, ficava chatíssimo. Mas a parte da infância dele na Rua dos Mata-Cavalos, eu amei, assim. Aquela parte eu li várias vezes de novo. Aí eu largava o livro depois do seminário. Depois quando eu relia. Mas a primeira parte eu li muitas vezes. Naquele momento não foi importante, mas depois se tornou muito importante ter conhecido Machado nessa altura pra mim. Assim, se tornou como é importante pra mim até hoje em dia. É o meu livro do Machado favorito, porque é isso, assim, é uma memória muito antiga dele pra mim, e é isso, assim, eu considero que essas pessoas, minha mãe com incentivo de, tipo, se eu puder ajudar, eu ajudo, e vamos lá, vai ler. Meus pais incentivavam muito que eu fizesse isso,
E as pessoas ao redor, assim, principalmente a madrinha da minha irmã, foram pessoas que, assim, que se esforçavam para que eu tivesse o que ler. Quando eu tinha uns 13 anos, talvez 14, a minha mãe comprou uma caixinha de livros, assim, tipo 10 clássicos da literatura brasileira para você ler. Era uma edição ruim, mal diagramada, mal feita. Mas foram livros que eu tive muito pudor de me desfazer só porque eu sabia que a edição era muito ruim. Eu me desfiz por isso. Mas que também eram muito importantes, assim, porque tinha história, sabe? Dela ter comprado aqueles livros pra mim. E aí, entre eles, tinham outro Dom Casmurro, tinha Memórias Póstumas, tinha Inocência, tinha 5 Minutos e Viuvinha. Foram livros que eu amei. E tinha... Senhora, né, que... Então, mas Senhora é outra história. Ah, tá. Eu quero que você fale sobre esse livro, porque é a única pessoa que eu conheço que gosta de José de Alencar. Então, eu gosto dos romances urbanos do José de Alencar. 5 Minutos e Viuvinha, por exemplo, foram livros que eu li e amei. Amei, assim, foram muito tranquilos. Eu gostei muito de ler Lucília também, nessa época. O Senhora, ele já estava na minha vida nesse momento, porque o que aconteceu foi, eu já tinha lido, não, eu tinha livro, não tinha lido ainda o Senhora, mas o Senhora muda a minha vida de outro jeito, né? Eu acho que depois desse momento Dom Casmurro e Agatha Christie, Senhora vira o segundo marco da minha vida literária, eu acho que da minha vida profissional, assim, eu não seria quem eu sou hoje se não fosse por Senhora. Quando eu estava na 7ª série, eu tinha 13 anos. Eu falo, na verdade, 2 coisas mudaram a minha vida: os musicais naquela época e Senhora. Foram as 2 coisas que mudaram tudo pra mim. Quando eu tava na 7ª série, tinha na diretoria de ensino da escola estadual, né, um festival de artes, em que ele tinha apresentações de música, apresentações não lembro, de dança, eu acho, e de teatro. Nessa época, eu não tinha nenhuma relação com teatro, eu não gostava de teatro, não tinha nada. Teatro, pra mim, era uma coisa que existia. Não tinha nada contra, mas não era uma coisa que eu queria fazer. Que eu queria fazer parte, enfim. E aí, essa apresentação, eles tinham que definir, não podia ser ensino médio e ensino fundamental juntos e tal, acabou ficando com o ensino médio. Eu tava na 7ª série. Só que a minha professora de português era uma das responsáveis, o que significava que ela não ficava em sala durante muito boa parte dos meses de ensaio, porque ela tava lá fora ensaiando com o pessoal do ensino médio para apresentar a peça. E a minha irmã foi fazer essa peça. Minha irmã tava no 1º ano nessa época do ensino médio, né? E aí ela falava muito em casa sobre não sei o quê. E aí minha professora nunca estava em sala mesmo. Aí você termina rápido de fazer o que ela pediu para fazer, aí você vai lá fora e dá uma olhada em como as coisas estão acontecendo. E aí eu comecei a estar lá fora olhando como as coisas acontecendo com muita frequência. E aí, sei lá, minha irmã tinha que ficar até... A aula terminava meio-dia, ela tinha que ficar até 1 hora ensaiando. E aí eu ficava lá com ela, esperando. E aí eu vi, e a peça que eles estavam montando era Grease. Por isso que eu falo que são os musicais. Então eles montaram... Mas em português ou com a adaptação da letra em português? Em português, mas eles não cantavam. As músicas eram tipo playback e tal, mas só dançava. Isso. Era uma adaptação escolar, né, gente? Mas eu tava querendo umas versões em português aí. Mas eles dançavam. Conta mais. Vou adaptar isso aí, vai ser meu pra depois do Aloca no Chiqueiro, eu vou adaptar Grease pro português aqui, já tá na minha cabeça. A Gil muito empreendedora. E aí eu fiquei ali assistindo, e aí tinha um negócio que era assim, chegou uma hora que, sei lá, eu fazia parte por osmose, sabe? Porque eu tava lá, porque eu sabia tudo. Eu sabia tudo sobre a peça, eu sabia tudo, e eu achei aquilo muito legal. Mas ainda não foi esse momento assim, foi um momento que eu olhei e falei, cara, teatro é muito legal, né? Olha só, quem diria? E aí quando teve o dia da apresentação, eu fui junto com uma equipe, eu fui tipo pra ajudar, entre aspas, era uma coisa meio contra a regra, assim, sabe? E aí a gente tava lá esperando, e aí tinha uma escola que ficava em São Miguel Paulista, a gente também ficava em São Miguel Paulista, mas era mais ali pro centro de São Miguel, que chamava CETEF. Era uma escola que só tinha ensino médio e que eles tinham magistério. Não esqueça disso, sim, gente, magistério. E aí eles eram conhecidos por esse festival porque eles sempre ganhavam um festival. Tipo, sempre, todos os anos, porque eles eram uma escola que só tinha gente mais velha, eles se dedicavam muito, então eles
assim, era aquela turma que a gente tinha que prestar muita atenção. E aí eles eram super conhecidos e tal. Então eles eram a primeira apresentação. E eles fizeram uma apresentação sobre romantismo. Tipo, a peça deles era sobre o romantismo brasileiro. Então, basicamente, era, sei lá, os alunos que precisavam estudar para prova de literatura, e aí eles começaram a ensinar trechos de peças, de histórias do romantismo. Mas meio, hoje, quando você olha 15 anos depois, você olha e fala, meio, né, pueril, assim, uma coisa assim. Mas pra jovem Isabela de 13 anos, foi uma coisa muito, assim, surpreendente ouvir falar sobre romantismo. Surpreendente, assim, o que é isso que tá passando na minha frente? Porque até aquele momento da minha vida, eu tinha certeza de uma coisa, que eu ia ser professora. Mas o curso que eu ia fazer não era letras, o curso que eu ia fazer era matemática. Eu realmente gostava muito de matemática, era muito boa nisso. E aí eu chego ali e vejo aquela apresentação sobre romantismo, e principalmente sobre Senhora. É o trechinho inicial de Senhora sendo recitado e sendo encenado. E eles fizeram, na verdade, um compilado, assim, eles encenaram a história inteira com pequenos trechos pra ir contando a história e, tipo, com narração pra meio que suplantar o que não dá pra ser contado, né? E eu fiquei fascinada por aquela história pareceu sensacional pra mim. E aí eu fui ler Senhora. Li Senhora, amei Senhora, porque é um livro fantástico, incrível, maravilhoso. É um livro difícil? Claro que é, ele foi escrito numa época que os livros daquela época são difíceis. Mas ele é lindo, ele é inteligente, a criação da personagem é sensacional, assim, pra mim. E aí, por causa disso, eu fui para uma pilha de livros didáticos que tinha na minha casa, na qual eu nunca tinha mexido, que eram os livros de ensino médio. Eu não ia pra eles, porque eles só tinham uns trechos de uns livros de coisa brasileira, assim, e aí eles tinham muito estudo sobre literatura, muito, muito, muito. Eu não queria estudar literatura, eu só queria ler uns trechos de livro. E aí eu comecei a ler sobre características do romantismo, características do realismo. Quando eu vi, eu tava lendo Cantiga de Amigo, Cantiga de Amor, gente, era assim. Eu descobri que eu adorava aquilo e eu falei, cara, não é matemática não, é português, eu vou ser professora de literatura. E eu firmei isso na minha cabeça naquilo e nunca mais larguei aquilo até entrar na faculdade, né? Então, assim, Senhora foi essa apresentação, o teatro musical e Senhora foram responsáveis por eu mudar completamente de vida, assim, mudar completamente o que eu queria e sem arrependimentos até hoje de ter feito essa mudança, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas foi isso, assim, sabe? E por isso que eu considero, eu quase trouxe Senhora como meu livro, o livro da vida. Eu não fiz isso um pouco também por causa da Ju, porque a Ju ia ficar muito triste se eu trouxesse Senhora pra ela ler, obrigasse ela a ler Senhora, eu sei. Se você tivesse trocado por Lucila, ela fala, já li, tá tudo certo. Não, mas era Senhora, cara. Eu sei. Senhora. Não, mas eu acho a história, a ideia do Senhora é muito boa. A escrita é boa, o mote da história. Então, eu descobri uma coisa que fez total sentido na minha vida. Vou abrir um parênteses aqui. Eu não sei se vocês viram no Twitter, você, no caso, né, aluno, tá no Twitter. Tem uns 2-3 meses isso. Mudou a minha vida, de verdade, porque eu descobri que eu tenho uma outra forma de pensar, assim. Tava rolando um texto que são pessoas que têm afantasia. Ai, eu vi! E fez. Sabe quando gira a chave na sua cabeça e fala, tá, eu tenho isso? Minha cabeça não era desse jeito. Só pra explicar pra Lu, é que assim, eu esqueci de perguntar isso pra você até, Lu. Quando você fecha o olho, você fala pro professor assim, fecha o olho e imagine, sei lá, uma praia paradisíaca. Você consegue imaginar em imagem isso? Muito difícil, Ju. Eu não sou uma pessoa que imagina coisas. Eu não consigo imaginar. Eu imagino palavras e conceitos. E as pessoas sempre me perguntam, como você tinha imaginado o personagem? No filme era como você tinha imaginado, e essa nunca é uma questão que eu me fiz, assim, como que eu também não sei, eu não parei pra pensar nisso. Exatamente, pra mim também não. Assim, é um negócio que, então, quando tem esses livros com longas passagens de descrição, pra mim é um tempo perdido, porque ela não faz nenhum sentido na minha cabeça. Essa descrição, eu não consigo montar na minha cabeça. Então, se você... Aquele lindo salão, bli, 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 blá, 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 sabe? Não faz nenhum sentido pra mim. Tipo, eu entendi porque que boa parte dos clássicos eu não consigo me relacionar, sabe? Tipo, e dentre outras coisas, sabe? Tipo,
na vida, sabe? Tipo, porque pra mim é muito difícil, eu só consigo imaginar as palavras, a não ser que seja uma coisa muito batida. É uma forma totalmente diferente de pensar, não é uma condição psíquica, nada, são formas diferentes de se pensar, né? Tem gente que pensa visualmente, tem gente que pensa com as palavras, né? Então, é só por isso que quando eu vi isso, eu fiquei, nossa, agora explicou porque que eu sou... Enfim, eu penso desse jeito, que eu sou mais pragmática. Enfim, acabou a sessão terapia aqui, vamos voltar depois de Alencar. Então, enfim, Isa, faculdade de letras. Tinha nem 18 anos ainda quando entrei. E eu entro achando, putz, eu vou ser professora. E eu termino 2 anos depois trancando a licenciatura, na verdade, desistindo da licenciatura. Eu não tranquei a licenciatura, eu diretamente, assim, eu fiz meia matéria e desisti. Fui lá e falei, não quero, não vamos fazer isso. Foi bem, tipo, não. Nossa, eu passei 10 anos da minha vida sonhando em ser professora e descobri que não queria. Não queria ser professora de ensino médio, né, de escola, ainda naquela época eu ainda achava que queria ser professora universitária. Também não quero. Eu acho que o professor dá muito trabalho. E aí no final, eu entro na faculdade, eu descubro uma coisa que eu gosto muito, que eu continuo gostando igualmente, que é a teoria literária. E eu descubro que eu realmente gosto de teoria literária, assim. Eu gosto de estudar livros, assim. Eu gosto de estudar literatura, não só lendo a literatura. A teoria é uma coisa pra mim que é prazerosa. Eu gosto de ler um livro de teoria, ele não é uma obrigação pra mim. Eles sempre foram um prazer. Eu descubro que eu sou uma péssima leitora quando eu entro na faculdade, porque eu não li nada que eu precisava ter lido na minha vida, que eu fiquei perdendo meu tempo. Eu tô falando que eu descobri lá, não o que eu acho hoje em dia, tá? Descobri que eu perdi meu tempo lendo Agatha Christie durante 15 anos e que eu devia ter lido mais Dostoiévski. E me sinto uma pessoa estúpida. Mas aos poucos essa sensação de ser estúpida vai passando, vai se mesclando com outras coisas. Vou descobrir. Aí, assim, chega um ponto que eu tava tão cansada e que eu saio da faculdade para trabalhar com música. Assim, eu termino a faculdade aos trancos e barrancos, porque naquela época eu já trabalhava com música. E falo que eu desisti dos livros. Imagina, eu não quero saber mais de livro. Livro pra mim é só aquela coisa aquele passatempo que eu tenho na hora de lazer, assim. Eu saio da faculdade realmente achando que nunca mais livros, assim, como forma de trabalho. Dura 1 ano, literalmente. Porque aí 1 ano depois eu vou trabalhar... Eu termino a faculdade no final de 2013, né? Teoricamente eu colo o grau em março de 2014. E aí, começo de 2015, eu vou trabalhar na livraria. Então, eu realmente durou 1 ano a ideia de trabalhar com música e não trabalhar com livros. Era muito difícil trabalhar com música. Eu passei por vários perrengues... que foram muito problemáticos, assim, pra mim, assim, psicológicos e afins, mas conheci também algumas das pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida nesse período, algumas que eu trago até hoje, né, mas é um período meio tenebroso. A faculdade foi muito importante, eu tento fazer iniciação científica, e tem uma coisa assim, quando eu entro em letras, a minha irmã entra ao mesmo tempo em artes cênicas, ao contrário de mim, que demorei 5 anos, ela se forma em 3, né. Então, numa faculdade particular, né? Então, se forma em 3 anos. E aí, assim, eu acabo acompanhando esse curso de artes cênicas dela muito de perto, assim. Eu me interessava muito. E é acompanhando esse curso que eu conheço algumas coisas de teatro que me fazem pensar, putz, eu quero estudar isso, hein? Quero mesmo. E aí eu faço relações entre teatro e teoria literária, mas aí quando eu abandono tudo, assim. Eu abro mão e falo, não quero fazer nada disso. Eu fiquei 10 anos sem entrar no teatro, quase. 10 anos, eu deixei... não, menos. Eu lembro que a última vez que eu tinha ido no teatro, pra assistir uma peça de teatro, foi em 2013. E eu voltei, foram 5 anos. Eu voltei aí no teatro em 2018. Em 5 anos eu não pisei no teatro, eu não fui ver nada. Nada. A minha irmã mesmo vai pra área de contação de histórias, não faz peças, então não tinha obrigação de ir assisti-la. E eu não vou assistir nada, eu não vou assistir os amigos que eu fiz, que eram da turma da minha irmã, eu não vou assistir as coisas que parecem muito interessantes, que na época da faculdade eu ficava correndo atrás, eu simplesmente corto isso da minha vida completamente, assim, junto com a música.
junto com os livros, e vou pra música. Só para voltando um pouquinho, você estava falando de sua relação com o teatro durante a faculdade. Alguma coisa, alguma peça, algum autor que você recomende muito, que você gosta muito? Eu entro nessa pira por causa do Brecht, né? O Brecht, ele guia, assim, totalmente. Eu descubro o que é ele, eu conheço através da minha irmã, o que é teatro épico, o que é a ideia de narradores políticos, o que é a ideia de um teatro político que tenta conversar. Tem uma pira que eu descobri no primeiro ano da faculdade que chama Estética da Recepção. Uma pira, é um campo teórico, né? E eu acho aquilo interessantíssimo, que é estudar o leitor, estudar as performances de leitura, não necessariamente como o texto se completa quando ele é lido, a grosso modo. O texto não existe, de certa forma, enquanto ele não é lido, de fato. É nesse tipo de coisa que a Estética da Recepção vai começar a pensar. E aquilo é a coisa mais... Eu descobri isso no primeiro semestre da faculdade e isso é uma coisa que me acompanha até hoje. E aí, quando eu conheço o Brecht, as teorias dele de que entre outras coisas, entre muitas coisas, isso nem de perto resume o Brecht, mas que tem muito com a relação dele de que o teatro, ele serve para ensinar. Então, o espectador, ele não está ali assistindo uma coisa que existe fora do mundo e que você vê uma cena, tá? Ele participa de alguma forma sempre da encenação. E isso as duas coisas, para mim, na minha cabeça, quando eu conheço, elas se conectam automaticamente e essa se torna a minha obsessão e a minha obsessão há 10 anos. Entender como essas coisas se conectam, como esse papel de espectador e como esse papel de leitor, quais são os paralelos, quais são as diferenças, o que a gente pode entender sobre um estudando o outro. Tem sido a minha pira desde então, mesmo no tempo que eu abandono isso fica em stand-by, mas quando eu volto a estudar recentemente, continua sendo o meu principal interesse. O teatro como motor do público, como o público se move, como o público se interage, como o público sai diferente de uma sessão de teatro, como um leitor sai diferente de um livro. Essas são as minhas principais motivações. Eu gosto de muitas outras coisas em estudos literários, em estudos teatrais, eu realmente gosto de outras coisas, mas eu acho que nada me move tanto quanto entender o que isso muda no mundo, porque isso pra mim reflete muito o que isso muda no mundo, né? Como o livro muda o leitor e como o teatro muda o espectador, é como a arte muda o mundo. Então eu acho que é nisso que eu me concentro muito. Então, Brecht, leiam as peças didáticas, especialmente do Brecht, que tem esse nome esquisito, mas elas só são didáticas porque elas são voltadas mesmo, entre aspas, pro aprendizado de alguma coisa, mas assim, elas são interessantíssimas. Tem alguns estudos, alguns grupos que trabalham com isso que são muito interessantes. Então, eu com certeza recomendo o Brecht, com certeza recomendo... Eu tive uma aula com o diretor da Companhia do Latão na faculdade, eu fiz 2 cursos com ele lá na ECA. E talvez o curso de dramaturgia dele, que era para escrever, que eu fui de ouvinte, foi o curso de interpretação de teatro mais interessante que eu vi. Eu descobri Shakespeare ali, de verdade, sabe? Eu descobri Chekhov ali e falei, caralho, isso é muito bom, isso é muito interessante. Isso conversa comigo de um jeito muito peculiar. Mas aí eu largo tudo porque eu sou assim, né? Eu fico cansada. Na verdade, tem uma coisa de frustração muito grande em largar tudo também, né? O trabalho de estudar, ele é um trabalho muito lento e é uma coisa que eu nunca tinha aprendido a fazer. Eu não sei estudar até hoje. Eu tenho muita dificuldade em estudar. Porque eu ia pra escola, eu aprendia a matéria e aí eu ia bem nas provas. Eu não parava pra estudar. Eu nunca fiz isso até chegar na faculdade. Na faculdade eu sou obrigada a estudar. Na faculdade, assistir a aula e entender e ler o texto não é suficiente. Nunca é suficiente. Você precisa ir para casa, você precisa pensar, você precisa refletir. Eu não aprendi a fazer essas coisas, assim, entre aspas, quando eu deveria ter aprendido. E aí o trabalho de aprender isso naquele momento é muito frustrante para mim, porque ele não avança como eu queria que ele avançasse, porque tudo para mim sempre foi muito rápido. Eu aprendi a ler muito rápido, eu aprendi isso muito rápido, eu aprendi aquilo muito rápido. Então, quando eu chego numa coisa que é difícil e que é meticulosa e que eu vou errar pra caramba antes de aprender, eu desisto.
até porque eu tenho 21 anos, 22 anos, assim, eu não consigo ter firmeza suficiente pra conseguir chegar nisso, assim. Muitas coisas estavam acontecendo também na minha vida pessoal nessa época. Eu fui uma pessoa muito religiosa, e é uma época que eu largo a igreja. Então, assim, muitas coisas estão acontecendo e eu não tenho paciência pra isso. Eu não tenho paciência pra ficar, estudar e me tornar essa pessoa que eu queria ser. Então, eu abandono. Eu acho que foi uma coisa boa e uma coisa ruim ter abandonado naquela época. Porque só porque eu abandonei naquela época e vivi um monte de outras coisas, hoje, 10 anos depois, eu consigo me debruçar de novo nessas coisas com outra cabeça. É outra pessoa que tá fazendo isso. E é isso, assim, na verdade eu não sei nem se é bom ou se é ruim, mas é a única coisa que eu posso fazer. É ser essa pessoa, com outra cabeça, com outro tempo, com outros estudos, pra poder estudar tudo isso de novo, assim, começar a estudar isso de novo. É meio que isso. E aí depois que eu resolvo, vou pra música, e aí eu saio da música e entro na livraria. E aí um monte de coisa acontece de novo quando eu entro na livraria da Vila, por onde Gil passou, por onde Caleb passou, que foi inclusive eu já conheci eles quando eu vou trabalhar na livraria, como eles também. Acho que nos outros episódios dos outros convidados a gente nunca menciona, mas talvez porque não tenha uma presença tão importante, que é da religião, né? Você foi por muito tempo muito próximo de religião, né? E como é que foi essa ruptura? Assim, eu sei que não é exatamente o foco, mas é que ficou, né? Importante. São coisas que ficam... influenciou a gente ainda, né? E antes, talvez, de você falar disso, eu queria só, pegando o gancho da religião, isso nunca entrou em conflito com as suas leituras, Isa? Então, eu fui uma pessoa muito religiosa, assim. Eu cresci dentro da igreja católica. Eu me torno muito religiosa, assim, eu era uma pessoa que ia na igreja todo domingo e tal, mas eu era aquela católica, assim, tipo, uma coisa é eu ir na igreja, outra coisa é o que eu tô lendo, o que eu tô fazendo fora da igreja, sabe? Aquela coisa, assim, meio 90% dos católicos brasileiros, ou talvez do mundo. Mas no fim do ensino médio, eu me torno uma pessoa muito tradicional. Eu começo a conhecer grupos na internet de uma galera tradicional, uma galera que é muito ligada à religião, assim, como uma forma de vida real. Então eu mudo muita coisa na minha vida e eu me torno uma católica muito tradicional. Então, assim, tradicional significa, tipo, você não pode... Não é que, assim, eu vou na missa todo domingo, mas, sei lá, se eu tiver num dia ruim, eu não vou. Não existe isso. Você vai na missa todo domingo. Eu não comia carne na sexta-feira, por exemplo, porque, teoricamente, pelo catecismo da Igreja Católica, você não come carne nas sextas-feiras nunca. Então eu nunca comia carne na sexta-feira. Pô, a galera deu uma exagerada nessa coisa de não comer só uma vez, né? O agronegócio foi fundo nisso aí, né? Pô, podia ter dividido. Sexta-feira sim, sexta-feira não, talvez, né? Mas tipo, nunca comia carne na sexta-feira. Eu não comia carne na sexta-feira. Tinha várias, assim... ligações, assim, você tem que se confessar tantas vezes. Eu fazia tudo, eu era muito. O modo como eu me vestia, o modo como eu andava, as coisas que eu fazia, tudo eram ligados à religião. E isso entra quando eu entro na FEFELESH, sabe? Tipo, foi uma... E é engraçado, porque eu saio da religião quando eu saio da faculdade. Então, 5 anos que eu passei dentro da USP, eu fui uma pessoa muito religiosa. A faculdade de Filosofia e Ciências Humanas não é exatamente conhecido como... Você pensa assim, no catolicismo não é exatamente a primeira opção. Eu era essa pessoa conservadora de direita religiosa, gente, dentro da FEFELESH, uma época que essas pessoas não se reuniam. Eu não conhecia outras pessoas como eu, enquanto eu estive na faculdade. Eu tive um rompimento oficial, porque assim, eu acreditava muito na religião. E do modo como eu acreditava, a partir do momento em que eu discordava de alguma coisa veementemente o suficiente, que era alguma coisa que estava na base da fé cristã, eu não podia mais me considerar parte daquela fé católica, porque eu discordava de um dos dogmas, assim, né? Então eu saio da religião naquele momento. Eu atesto o vídeo e falo, olha, pros meus amigos católicos, falo, gente, não faço mais parte dessa religião, porque não conversa mais comigo, assim, eu acredito ainda em muitas coisas da igreja, naquela época, hoje em dia, não, mas se eu não posso acreditar em tudo, era uma coisa que a gente defendia, sabe, a gente era contra as pessoas que falavam que eram da igreja, mas, sei lá,
não cumpriam todos os requisitos. Eu não podia ser essa pessoa, então eu realmente rompo. Ainda bem que eu fiz isso, porque se eu não tivesse rompido, talvez eu ainda estivesse de alguma forma ligada. Hoje eu não tenho nenhuma ligação, porque eu rompi totalmente. Mas a maior parte, eu estudava o Brecht, que era um cara que escreveu, que era um comunista, tipo, sem possibilidade de interpretação, sendo extremamente religiosa. E assim, isso não... Eu conseguia colocar num compartimento da minha cabeça, Lu, em que eu tava estudando. Eu tava estudando teoria, eu tava estudando o modo como ele fazia. Eu não tava concordando com as ideias dele, entendeu? Eu tava concordando com a forma de pensar o fazer, o teórico. Não era com a ideia dele de tipo, eu concordava que a gente devia usar o teatro pra ensinar, mas eu não concordava com o que ele ensinava. Era mais ou menos isso a ideia da minha cabeça. Era assim que eu conseguia me sentir em paz comigo mesma. Hoje em dia, né, eu sei que, né, desde aquela época, na real, eu concordava. A gente tem um amigo, pra quem está ouvindo e não sabe, que chama Thiago. O Thiago, ele é uma pessoa que eu conheço na faculdade. Eu conheci o Thiago no meu primeiro ano. E eu conheci o Thiago brigando com ele no Orkut, porque eu fiz algum comentário conservador, ridículo, hoje em dia eu olho só, foi ridículo mesmo, na comunidade que tinha da faculdade, da Letras, e ele responde o meu comentário depois de dar uma visualizada assim no meu perfil e ver todas aquelas comunidades cristãs. Ele responde atacando, tipo, o que podia se esperar de você? E aí ele, tipo, citando as coisas que eu escrevia no meu perfil pessoal. A gente se conhece assim, a gente se conhece brigando e, tipo, se xingando. E, tipo, meus amigos putos, porque meus amigos que não concordavam comigo, tá? Meus amigos nunca foram religiosos, não tinha gente religiosa pra ser meu amigo na faculdade, mas eles gostavam de mim, eles não gostavam de uma pessoa ter falado desse jeito comigo. Era mais ou menos isso. Mas depois a gente acaba conversando, porque como ele mesmo dizia, ele diz hoje em dia pra mim que desde aquela época ele sabia que tinha uma sementinha ali, que tinha alguma coisa, porque eu tava estudando, eu falei, você gostava de umas coisas na faculdade que não tinha como ficar muito tempo nessa história de ficar sendo religiosa. Em algum momento ia sair isso da sua vida. Eu tava só esperando o momento que isso ia sair. Ele já me falou isso algumas vezes. Então, Ti, se você estiver ouvindo, você estava certo. E aí, assim, mas nunca me atrapalhou. Ao contrário, tem umas coisas muito engraçadas, porque hoje em dia, por exemplo, eu tenho as referências religiosas muito fáceis pra mim. As referências que aparecem, que são parte muito, muito intrínseca na nossa cultura, querendo ou não, elas todas são muito fáceis pra mim. Então, sei lá, quando a gente estudou literatura africana, com a Tânia, aquela pessoa maravilhosa, eu estudei também fiz curso com ela, e aí ela começa a falar das imagens bíblicas, eu vejo geral na minha sala fazendo um grande ponto de interrogação, assim, na cabeça, tipo, do que você está falando, mas eu entendi o que ela estava falando. E querendo ou não, esse tipo de imagem bíblica, religiosa, aparece muito na literatura, e muita gente não sabe disso porque não tem essas imagens como referência, né? Mas elas são muito claras pra mim, assim, elas pulam na minha frente quando elas aparecem. Porque eu tenho esse background, mas hoje em dia isso é mitologia. Isso pra mim é a mesma coisa que a mitologia grega, ou a mitologia egípcia, que eu não conheço tão bem, ou a mitologia nórdica, que eu também não conheço tão bem, a grega eu conheço. É a mitologia cristã. Então eu conheço a mitologia cristã, eu conheço a mitologia judaico-cristã, melhor dizendo, né? Porque tem toda a questão de Bíblia, Novo. Eu fiz uns cursos na faculdade mesmo, dentro do hebraico, que tinha umas relações com Bíblia hebraica e tudo mais. Então todas essas imagens pra mim, todas essas referências, elas são muito fortes, porque eu cresci com elas, assim, eu estudei elas por vontade própria. E mais do que isso, assim, quando a gente vai para umas referências muito específicas de doutrina, eu tenho. A única coisa que afeta hoje em dia pra mim, assim, eu tenho as referências, porque apego, nenhum mesmo. E na época, sei lá, eram só pessoas... Eu compartilhava tranquilamente de que pessoas que estavam erradas sobre a vida podiam fazer bons livros. Porque eu achava que eu estava certa, obviamente, né? Durante toda a minha arrogância juvenil, quase. Queria perguntar antes da gente partir pro livro, que eu esqueci. Que a Isa, ela tem uma história maravilhosa
E ela na faculdade conheceu e foi amiga íntima. Tomou chá na casa, ou café, não sei se era chá ou café, na casa de Antônio Cândido. Eu queria que a Isa contasse essa história, a gente ama essa história, a gente já tem ela no nosso blog Explanador, mas toda vez a gente tem que ter que ela repetir essa história, porque é muito boa. Então, foi uma sorte. Eu trabalhei durante todo o meu período da faculdade, dos 5 anos que eu trabalhei, que eu demorei pra me formar, 4 anos dele eu trabalhei dentro da USP. E eu trabalhei na Biblioteca da Física, depois eu trabalhei na Biblioteca Florestan Fernandes, que é a biblioteca da FEFELESH. E aí, eu trabalhava na Florestan num setor chamado aquisição. Então, eram os livros que chegavam na livraria, eu era monitora, eu era um estagiário que recebia menos direitos. Então, era isso que eu fazia. E aí, um dia, a diretora da biblioteca chama todas as estagiárias, eram 4 estagiárias no andar, né, 2 na aquisição e 2 na catalogação. Ela chama as 3 que estão lá, porque uma delas não está lá no momento, e fala assim, olha, gente, tem um trabalho que é assim, é um professor, ela fala desse jeito, que é um professor que precisa de ajuda para separar os livros na biblioteca dele, e ele pediu para eu indicar alguém, eu queria indicar alguma das estagiárias, só que assim, para fazer isso, vocês vão ter que trabalhar tipo no contraturno. Então assim, eu trabalhava do meio-dia, era uma coisa assim, eu trabalhava do meio-dia 6, e aí eu ia ter que trabalhar entre as 8 da manhã para poder trabalhar com ele à tarde, porque era o horário que ele podia, e ele vai pagar a parte, aí você combina, tem que combinar com ele, mas assim, o que todo mundo ouviu foi, você vai trabalhar mais horas por semana, tá? E todo mundo fez aquela cara assim, eu tava numa época que a gente precisa de dinheiro. E foi por isso que eu disse, sim, eu posso fazer isso. Aí ela olhou pra mim e sorriu e falou, beleza, você vai trabalhar com o Antônio Cândido. Aí eu falei, opa, como é que é essa história? Mandou um chupa pras outras, assim, chupa aí, ó. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Mandando. E aí essa era a história, assim, ele tava com... Foi em 2014, no comecinho de 2014, ou seja, foi logo antes de eu me formar, porque a FEFELESH cola o meu grau automaticamente em abril, e isso aconteceu em fevereiro, porque foi antes do carnaval. Então, ele pediu esse auxílio para a bibliotecária, né, para a chefe, para a diretora. Ele ia separar uma parte da biblioteca pessoal dele para doar já para a FEFELESH, porque ele já estava se desfazendo as coisas dele tanto quanto podia. Já tinha doado uma parte para a Unicamp, principalmente as coisas da mulher dele, da Gilda, quando ela morreu. Ele doou boa parte para a Unicamp e ele ia doar uma parte já para a FEFELESH, porque era isso a ideia dele, né? Tipo, não esperar ele morrer para alguém ter que fazer isso. Ele já queria ir fazendo essa divisão na hora. E aí eu fui... a gente combinou assim 2 vezes por semana durante 3 semanas, então foram 6 tardes que eu passei. Basicamente eu ia na casa dele e aí a gente ficava assim, tipo, tinha um quartinho e mais alguns lugares espalhados pela casa. Eu pegava o livro, ele olhava o livro e dizia, esse fica, esse vai, se esse fica eu arrumo na estante, se esse vai eu coloco na caixa. Foi isso que eu fiz durante todos esses encontros. Normalmente a gente fazia isso, sei lá, durante meia hora. Ele já tinha 90 e sei lá quantos anos. Então, meia hora era o máximo que ele conseguia, aí a gente sentava, vai passar uma meia hora conversando, pra ele se recuperar, e aí a gente fazia, sei lá, mais meia hora. E aí eu lembro até hoje que eu combinei um preço com ele, e aí chegou no dia, ele me pagou, assim, tipo, todos os dias ele me pagava pelo dia, assim, e eu pensando, gente, eu tô recebendo pra fazer isso. E ele virou assim pra mim, no primeiro dia ele me deu, você tá me pagando por todos? Ele, não, eu achei muito pouco que você pediu, então eu tô te pagando mais. Gente, o que tá acontecendo na minha vida? E assim, era muito legal. A parte de separar os livros, eu peguei na mão primeira edição autografada do sei lá, Lígia Fagundes Telles. Primeira edição autografada Manuel Bandeira, Estrela da Vida Inteira. Ele me deixava, assim, ele me dava muita liberdade. Então eu virava pra ele, eu posso tirar uma foto? Pode, aí tirava uma foto, umas coisas assim. Então tem algumas histórias de livros. Eu acho que pra mim, eu gostava muito do Bandeira, então pra mim foi muito marcante pegar aquela edição autografada pelo Bandeira, tirar uma foto. Eu tenho essa foto no meu Instagram. Você vai ter que rolar bastante meu Instagram pra achar, mas vale o esforço, eu juro. Teve um outro livro que eu achei, assim, que eu entreguei pra ele. Ele olhou assim, tava meio caído, assim, esse livro na estante. Aí ele olhou assim pro livro, olhou assim pra minha cara e falou assim, esse livro, meu irmão, ele lutou na Primeira Guerra Mundial.
E esse livro ele levou com ele, era um livrinho de umas poesias, assim, meio inária, uma coisa meio assim, né? Mas ele levou esse livro pro fronte de batalha com ele, e ele trouxe de volta e guardou comigo, assim, o irmão dele já tinha morrido nessa época, né? Ele falou, eu não acho esse livro há anos, esse livro tava perdido. E eu encontrei o livro na biblioteca dele. Ele ficou emocionadíssimo de ter reencontrado esse livro, que foi para a Primeira Guerra Mundial com o irmão dele. Também tem foto disso no meu Instagram. Mas a grande história, assim, na hora que a gente sentava para conversar, ele pensava muito. Então, eu lembro o dia que ele me ligou pela primeira vez pra gente combinar como ia ser. Eu tremia, gente, eu tô conversando com o Antônio Cândido no telefone, o que tá acontecendo? Mas ele pergunta assim, seu nome, de onde você vem? Assim, ele era uma pessoa muito interessada nas pessoas, assim, muito, 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 muito. Todas as vezes que eu vi ele conversando, ele sempre queria saber o que as pessoas estavam falando. Então ele perguntou o que eu estudava, o que eu fazia, tudo, minha vida inteira. Então eu lembro, por exemplo, que na segunda vez que eu fui pra lá, na hora que a gente sentou pra conversar, que eram os grandes momentos, na segunda vez ele cantou uma música em francês com o meu nome, porque ele foi procurar na memória dele uma música que tivesse o meu nome, então ele cantou uma música em francês. Quando ele me pergunta de onde eu venho, seu sobrenome, eu falo Leite, e aí ele pergunta de onde é a minha mãe, que é o Leite, aí eu falo Bahia, ele faz um tratado em que liga pessoas assim, no Nordeste com sobrenome, e você começa assim, como você sabe disso? Ele sabia. Mas, de longe, a coisa mais importante de todas que aconteceu, as duas coisas mais importantes foi uma das primeiras coisas que ele me perguntou quem eu gostava, e eu falei que gostava muito do Bandeira, era meu poeta preferido, e aí ele sempre se referia ao Bandeira como seu amado Bandeira pra mim, que eu achava uma coisa maravilhosa. E eu gostava muito do Vinícius de Moraes, e eu contei pra ele que eu gostava do Vinícius de Moraes porque é o poeta preferido da minha mãe. E desde que eu era muito pequena tinha uma edição do Operário em Construção na minha casa. E a gente, sei lá, eu e minha irmã crescemos com esse livro. Então esse livro, essa edição especialmente, ela é muito importante na nossa história da vida. E aí um dia ele resolve me contar que aí ele conta de uma tarde em que ele estava em São Paulo, e aí o Vinícius estava também em São Paulo, na casa dele, do Vinícius. Ele ligou pro Antônio e falou, Antônio, vem cá. Vem aqui em casa. Aí ele me conta todo o itinerário. Muito engraçado, né, gente? Pessoas mais velhas contando histórias. Então ele me conta o caminho que ele fez pra ir até a casa do Vinícius de Moraes, tipo, as ruas que ele andou pra chegar lá. E aí eles ficaram a noite inteira, o Vinícius bebendo uísque, e eles conversando. E aí o Vinícius conta pra ele que tem uma música nova, que ele tava musicando, que já tinha saído como poema, mas ele queria dar uma melodia. E aí ele toca a melodia pro Antônio Cândido. O Vinícius morre logo depois disso, tipo, muito pouco tempo depois. E aí, no velório do Vinícius de Moraes, o Antônio Cândido vira pro Tom Jobim e fala pra ele, tem uma música do Vinícius que eu conheço e você não conhece. E o Tom vira, imagina, não existe isso. Todas as músicas do Vinícius eu conheço, imagina, não existe. E aí ele canta pro Tom Jobim a música, tipo, cantarola, e aí ele olha e fala, realmente, eu não conhecia essa música. Aí ele me conta isso, eu acho essa história fascinante, e ele para e olha, sabe que eu nunca mais contei essa música pra ninguém? E o Tom também não, tipo, ele não fez nada com essa música, então ele provavelmente também não contou essa história pra ninguém. Aí ele olhou assim, eu acho que eu vou cantá-la pra você, porque mais alguém precisa conhecer essa música. E aí ele canta uma música inédita do Vinícius de Moraes pra mim. E eu filmei isso. Agora pergunta onde que tá esse vídeo. Ele se perdeu completamente. Eu nunca mais, assim, pouco tempo depois eu fui procurar no computador, no celular, nos arquivos, no Dropbox, em todos os lugares possíveis, e esse vídeo simplesmente se perdeu. Eu ainda acho que foi uma coisa do destino para que essa música fosse o meu presente. E só meu mesmo, bem egoísta. Mas, assim, foi uma coisa emocionante. Eu lembro que eu saí de lá chorando naquele dia, assim, eu me contive na hora, mas eu saí de lá e eu comecei a chorar, porque eu falei, caralho, velho, o que eu acabei de viver? Eu acabei de ter o maior pensador contemporâneo vivo, que pra mim, ele era essa pessoa, né? Cantou uma música inédita do poeta preferido da minha mãe pra mim. Até hoje ainda acho que eu fico pensando se ele realmente cantou essa música. E aí você pergunta, Isabela, mas você sabe cantar? Claro que não!
Eu lembro dele cantando? Lembro. Eu consigo reproduzir? Não. Você já tentou? Várias vezes. Não sai, gente. Não sai. Eu não sei fazer isso. É histórias pra memória, pra sempre. Porque o mundo não vai saber. Cara, eu amo essa história. Inteligências artificiais terão de ser criadas para ler a mente da Isa, a lembrança, pra gente conseguir descobrir que música é essa do Vinícius de Moraes. Eu sabia que existia a música, mas eu nunca soube que existia o vídeo, Isa. Existe o vídeo. Eu também não lembrava desse. Eu não me ative. Porque assim, eu achei que fosse um momento do tipo, vou cantar pra você. Pensei assim, cara, eu preciso registrar isso. Não, o mundo não quis que eu registrasse, quis, né? Mas nunca mais. Acho que ninguém viu esse vídeo, na verdade. Acho que eu não consegui mostrar pra ninguém. Vocês pediram pra falar do teatro. Gente, eu vou tentar ser breve, tá? Eu ia falar pra fazer essa relação, né? Porque eu acho que ela contorna a história, ela meio que relaciona as duas paixões aí de uma forma ainda mais, acho que mais intensa, né? Pois é, como eu disse, eu não ia pro teatro, fiquei 5 anos sem ir pro teatro, né? E aí, primeiro eu descobri online, na verdade eu descobri as músicas antes de descobrir qualquer outra coisa, do Hamilton. Eu me apaixonei por Hamilton, foi a febre, eu via todos os vídeos. Assim, eu não tinha assistido ele inteiro, mas eu vi os vídeos no YouTube que tinha, eu via as artes de fãs, eu ouvia loucamente, assim, a ponto de, tipo, eu ouvi no mesmo dia 5, 6 vezes a trilha sonora inteira, porque era a única coisa que eu escutava, porque eu tava realmente obcecada por Hamilton. E que foi na época que eu fiz a tatuagem sobre Hamilton, porque realmente, tipo, sem assistir já tinha sido importante o suficiente pra mim. E aí por ter gostado muito de Hamilton sem ver, uma amiga minha faz um tweet aleatório falando, vocês deviam assistir esse musical aqui. E eu lembro que eu tava muito chateada no dia por alguma coisa, muito aleatória, e aí eu vi aquele tweet sobre isso, eu peguei e joguei o nome do musical no Google, e eu falei, nossa, inspirado em Guerra e Paz. Curioso, queria ler Guerra e Paz, mas nunca vou ler Guerra e Paz, porque é um livro gigante, tem 2.000 páginas, não vou fazer isso comigo. Então eu podia assistir um musical inspirado, né? Aí eu mandei pra uma amiga assim, vamos. Aí a gente foi e comprou ingresso na hora. Aí ela virou pra mim e falou, do que é? Eu falei, não tem ideia. É alguma coisa do Guerra e Paz, que eu também não sei exatamente do que fala, porque eu nunca li, então é sobre guerra e sobre paz, é tudo que eu tenho a dizer. E aí eu fui assistir Natasha Pierre, o Grande Cometa de 1812. Foi no dia, sim, eu sei o dia, foi no dia 9 de setembro de 2018. E aí eu saio do teatro e penso, tá, o que aconteceu aqui? Eu sabia que eu não ia no teatro há muito tempo, ainda não tinha feito as contas naquela época, mas eu faço logo depois, porque eu falo, gente, faz muito tempo que eu não vou no teatro, eu tô um pouco confusa. Que é um caso extremamente confuso, tá, gente? Se você nunca assistiu o Cometa, ele é muito confuso. Mas ele é pra ser confuso mesmo. Ele foi criado pra ser difícil, vamos dizer assim. Não difícil pra você você simpatiza muito fácil. Você entra naquela história, naquela coisa que tá acontecendo muito fácil. Mas quando você sai e pensa sobre, você não vai entender tudo depois que você assistiu. E eu tanto não tinha entendido tudo que essa primeira amiga que comentou sobre falou, eu vou assistir de novo. Quer ir? Vamos. Eu acho que a primeira vez que eu vi o Cometa eu gostei muito, mas foi na segunda vez que eu vi o Cometa que eu fui fisgada e falei, caralho, isso aqui é muito melhor do que eu tinha entendido. Isso aqui é muito, 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 muito impactante. O que tá acontecendo aqui? E aí eu começo a ficar obcecada com ele. E aí, mas esses atores aqui, eles estão fazendo o musical X, vamos lá assistir. E aí essas coisas começam a entrar na minha vida, assim, de um jeito muito orgânico. E aí eu vou relembrando porque que um dia eu tinha gostado de teatro na minha vida. E aquilo vai fazendo cada vez mais sentido pra mim. Mais do que qualquer outra coisa, talvez. E eu acho que é uma reconexão muito, muito forte que acontece junto com a música. Eu brinco que o Cometa juntou as 3 coisas que eu gostei e que eu quis estudar e entender da minha vida, que era música, literatura e teatro. De repente eu tinha uma peça que tinha tudo isso. E aí quando eu vejo, eu tô trabalhando com isso. Quando eu vejo, a gente tá fazendo trabalhos pra produtora que fez o Cometa. Quando eu vejo, eu sou hoje parte da equipe da produtora. Eu trabalho com 2 produtoras diferentes fazendo conteúdo de Instagram voltado pra musicais. Fora as coisas independentes que a gente faz. Eu entro nesse mundo de cabeça
E como eu não tenho mais 20 anos, como eu tinha antes, eu não me desapego das outras coisas. Eu acho que é essa grande questão, né? Se eu tivesse conhecido os musicais quando eu tinha 22 anos, eu tinha abraçado eles e ignorado todo o resto, como eu fiz com a música, como eu fiz quando eu voltei para os livros. E quando eu tenho 27 anos, 28 anos, quando eu conheço o Cometa, eu abraço esse mundo e continuo trabalhando com livros, porque eu trabalho numa editora, sou assistente editorial, trabalho com produção hoje em dia. Eu continuo querendo estudar literatura, eu continuo querendo... Eu me entendo que eu posso ser todas essas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que eu não teria maturidade antes para entender que eu não preciso ser uma coisa só. Eu não preciso ser só a produtora editorial, ou só a social media, ou só a pessoa que quer estudar na academia. Eu posso ser tudo isso. Tudo isso faz parte de mim e o Cometa abre essa porta, e os musicais abrem essa porta, e é tudo que eu faço hoje. Então, assim, se você entrar na minha casa, no meu quarto hoje, você vai ver crachá de musical pendurado, você vai ver foto com o pessoal de musical, e você vai ver uma porrada de livro espalhado por aqui. E as coisas começam a se conectar. Então, eu tenho amigos atores que fizeram letras, amigos que escrevem livros. Todas essas coisas se conectam na minha vida hoje em dia com muita organicidade, assim, eu acho que porque tudo isso faz parte de mim, então eu gosto muito, sou obcecada com musicais, sim, tá sendo muito difícil a pandemia sem poder ir pro teatro, sim, mas é isso, tudo isso faz parte da minha vida e eu me sinto muito orgulhosa de poder fazer isso, assim, sabe, da pessoa que eu me tornei para estar aqui com isso hoje. Eu acho que os anos fora do teatro, os anos trabalhando com música, os anos trabalhando no chão da livraria, tudo isso contribuiu para que hoje eu possa ter, me sentir à vontade em outros lugares e sentir que eu mereço estar ali também, que é muito importante. Então tá, gente, eu falo demais. Tadinha da Lu que vai ter que digitar esse podcast. Depois do Ian McEwan de 4 horas, Isa, nada me assusta. Vocês passaram 4 horas. 4 horas. Bom, então vamos pro livro, né? Isa, como é que... Bom, você escolheu o Alice no País das Maravilhas. E a gente queria saber quando ele entrou na sua vida, por que você considera esse livro marcante, importante na sua vida como leitora? Alice entrou na minha vida com a Disney. Ele não entrou com o livro. Eu fui ler o livro adulta já. A minha relação de criança é com o filme da Disney mesmo, com animação. E eu assistia e eu achava aquilo incrível. Gente, era incrível. Pra mim fazia muito sentido. Uma das minhas maiores broncas quando as pessoas falam de Alice é tipo, a história não faz sentido. Primeiro, claro que faz. Você é uma criança. Se você não é uma criança e não consegue pensar como uma criança, realmente não faz nenhum sentido. Mas ele não foi escrito... Olha que coisa curiosa. A história não foi escrita para você adulto que tá lendo. Ele foi escrito para uma criança. Então, de fato, é pra criança que tem que fazer sentido, não pra você. E pra mim fazia muito sentido. Como não fazer sentido? Você tá no meio do campo e passa um coelho com um relógio dizendo estou atrasado, você vai seguir esse coelho. E eu fui crescendo e eu continuei gostando muito da história. Eu fui ler Alice no País das Maravilhas quando eu entrei na faculdade. Mas eu lembro quando aí vem uma das coisas mais loucas da vida, que é quando eu entrei na Letras, no curso de Linguística. Nos nossos livros que a gente usava na minha época, não sei se ainda usa, Introdução à Linguística, de José Luiz Fiorin, estão aqui confirmando que realmente ainda usamos. O Fiorin... E é proibido tirar xerox. No xerox você não pode tirar xerox, só pode nunca pôde. Tem um aviso. Eu acho maravilhoso. Tem um aviso com a cara. É isso aí. Se você fala assim com os caras não pode. Parece que você tá oferecendo drogas pra eles. Na minha época, os veteranos vendiam os livros. Tipo, emprestavam, davam. Whatever. Enfim, no livro de Linguística, principalmente no volume 2, o Fiorin é claramente uma pessoa obcecada com Alice através do espelho, que eu não tinha lido na época. Vocês, se prestarem atenção, principalmente em todos os exercícios que envolvem a pragmática, ele usa muito Alice de exemplo, muito, mas assim, muito, a ponto de eu, que gostava da história, ficar curiosa para ler essa segunda Alice. E aí eu lembro que eu tava numa livraria Curitiba com a minha mãe, que ela tava comprando os livros que eu precisava pra faculdade, pro segundo ano já. Então a gente tava comprando basicamente poesia do Bandeira e do Drummond,
que eu ia usar no segundo ano. E aí eu achei, enquanto eu procurava na gôndola, procurava aquelas edições de bolso, da Best Bolso, mais econômicas, eu achei uma da LPM, do Através do Espelho. E aí eu, peço pra minha mãe pra comprar. E ali a obsessão volta, assim, tudo que eu gostei de Alice a vida inteira, ela volta mais afim. Aí no mesmo ano, a minha irmã me dá a minha primeira Alice que eu ganho, que é uma versão mais infantil, grandona, traduzida pelo Monteiro Lobato. E assim, começa muito despretensiosamente. A minha irmã me dá essa Alice, aí a gente vê a da Kozak, que acha bonita, e depois ela me dá de novo. Gente, a minha coleção de Alices, eu acho que eu tenho umas 11 ou 12. Eu comprei 2. Todas as outras foram ganhadas. Todas as outras coisas que eu tenho de Alice, além disso, eu tenho uma camiseta e tenho um pôster. Foram as únicas coisas que eu comprei de Alice na minha vida. Todas as outras coisas que eu tenho eu ganhei de alguém. Porque as pessoas me dão coisas de Alice porque elas sabem que eu gosto. Então é muito engraçado, porque eu tenho muitas coisas de Alice que eu nunca precisei ir atrás. Assim, o filme eu ganhei, todas as edições eu ganhei, todas as edições são especiais. Eu tenho baralhos da Alice que eu ganhei. Enfim, é uma coisa fácil para as pessoas darem presente também, é legal, né? Mas eu começo a gostar muito da história. E aí eu releio. Quando eu releio nessa edição, quando eu leio pela primeira vez na edição que a minha irmã me dá, eu falo, cara, é muito mais interessante do que eu imaginava. E aí eu fico apaixonada pelo livro. E aí eu vou ganhando as edições, eu vou lendo nas edições novas. Quando eu leio nessa edição aqui, que é uma edição comentada, que eu comprei em 2012, da Zahar, quando eu leio nessa edição, a minha relação com a Alice muda. Porque aí eu entendo o que eu gostei. É muito engraçado falar isso, né? Mas é isso. Quando eu leio a edição comentada e anotada, eu vejo que tem muito mais coisas além das coisas que eu já entendia. E eu vejo muitas explicações para coisas que parecem completamente de outro mundo. E aí a história parece, entre aspas, começar a fazer mais sentido, o que não faz ela perder o charme. Muito pelo contrário, ela parece ainda mais interessante quando você entende o que está sendo feito. Eu acho que isso é uma das magias principais para mim. Quando você entende por que o chapeleiro é louco, ou por que a lebre de março é louca, você fala, caralho, isso é muito mais legal do que simplesmente ter um personagem maluco no meio da história, sabe? Eu acho que é isso que me faz gostar tanto do Lewis Carroll, das coisas que ele escreveu, principalmente das Alices. Eu li algumas outras coisas, são legais, mas não são tanto. Mas assim, é isso, assim, como ele se debruçou nessas 2 obras e criou um mundo incrível. Eu gosto muito dessa edição. Tem as notas são de um matemático inglês chamado Martin Gardner. Então é uma edição comentada por um matemático, o que já diz muita coisa. É um matemático que gosta de livros e que escreveu outras edições comentadas infantis, sim, mas pra mim diz muita coisa. Ser um matemático que comenta Alice, né? É uma segunda edição já anotada, então teve a primeira edição, aí ele recebeu muitas cartas, que é velho, muitos e-mails, enfim, das pessoas, trazendo novas informações, e aí ele faz uma segunda edição com mais comentários ainda, corrigindo algumas coisas, enfim. E ele abre o prefácio, a introdução que ele faz, dizendo assim, ele põe um certo ponto no prefácio, dizendo que tem coisas em Alice no País das Maravilhas que você só vai entender se você for inglês. Tem coisas que você só vai entender se você for um inglês no século XVIII. E tem coisas que você só vai entender se você for um inglês no século XVIII que morava na mesma vila que o Lewis Carroll. Porque é isso que ele faz. Ele pega imagens locais, imagens que são conhecidas daquelas crianças para quem ele está contando a história, e coloca de um jeito que ele subverte, ele brinca um pouco. Eu comentei do primeiro livro que eu li, que era o menininho que levava tudo ao pé da letra, e é com esse tipo de imagem que ele vai brincar. E se a gente pegar essas coisas que existem aqui e colocar em outro contexto, o que vai acontecer com elas? As crianças se identificam, porque faz parte do mundo delas, tudo que ele está contando, mas elas vêm com uma outra roupagem. E aí a história vai longe, assim, é muito curioso, assim. Isa, queria comentar em cima do seu comentário, que é o seguinte, eu já tinha lido Alice antes, né, e enfim, a coisa mais clichê do mundo, mas existem esses níveis de leitura, né? As outras vezes eu li uma vez quando era criança e li nesse grande evento da minha vida que foi a retomada dos livros, que foi aí por 2012, 2013, quando eu voltei a ler, e Alice foi uma das primeiras obras que eu quis reler. Dessa vez eu perguntei para a Isa qual edição que eu deveria ler. Eu peguei essa edição da Zahar, que é a edição comentada, e aí eu descobri o prazer da leitura com as notas.
Porque é isso, assim, é uma outra, você vai para um outro nível do joguinho. É muito divertido. E essa questão do chapeleiro é maravilhosa. Porque assim, ele cria, né? Tem todo aquele episódio da lagarta, que tem uma das melhores passagens, na minha opinião, que ela pergunta, para onde devo ir? Aí a lagarta fala, mas para onde você quer ir? Eu não sei. Então não importa qual caminho você escolhe. É o gato. O gato. E aí ele fala, né? Se você for para cá, você vai ter o chapeleiro. Se você for para lá, você vai ter a lebre. Mas os dois são malucos, então não importa. E aí eu fiquei, nossa, os dois são malucos, né? Ele criou dois personagens malucos. Não, eram expressões da época, né? Tão maluco quanto um chapeleiro, tão maluco quanto uma lebre de março. E aí você vai ver justamente isso que a Isa citou. Então, os chapeleiros, né, os fabricantes de chapéu, trabalhavam com feltro. Para trabalhar com feltro, precisavam trabalhar com mercúrio, que era uma substância extremamente tóxica, que ia causando vários malefícios, inclusive a loucura, inclusive alucinações com o passar do tempo. Então, é assim, isso é muito, muito legal, porque você vai entendendo mesmo o contexto, a época, aquela sociedade. É claro que existe um baita trabalho de imaginação ainda em cima disso, mas é tão fascinante pensar, sabe, naquela pessoa, um matemático brilhante naquela universidade, com toda aquela sociedade da época e criando em cima de tudo que ele via, né, da sua própria rotina. Muito legal. O Lewis Carroll, ele era é importante a gente saber que ele era matemático, né? Então, ele ganhava lecionando matemática. Então, a matemática, ela tá presente demais nos livros dele, principalmente no segundo, né? No Através do Espelho. No Através do Espelho é um jogo de xadrez, então não tinha como ser mais matemático que isso. Toda a construção do livro é um jogo de xadrez. Um jogo de xadrez, inclusive, bem controverso, mas enfim... porque dizem as pessoas que entendem de xadrez, lógico que eu jamais poderei fazer essa constatação, mas que assim, ele força ali uma jogada que não existiria de verdade, assim, você tem que, tipo, fazer um longo processo, assim, pra aceitar aquela jogada pra dar certo o jogo que ele faz. Mas assim, dá certo, né? Ele é só controverso, assim, ele não é errado. Mas no primeiro livro também aparece bastante a matemática. Logo que a Alice cai na toca do coelho e que ela entra na primeira sala, aquela em que ela vai chorar e vai ficar naquele negócio de ficar diminuindo, crescendo pela primeira vez, ela começa a esquecer coisas. Eu acho que esse livro, ele... Em outra camada, se a gente tirar a primeira camada da jornada da criança, que é bastante importante e que pra mim é uma primeira camada muito forte, a gente pode entrar numa outra camada dele como uma grande crise de identidade, né? A Alice, ela não sabe quem ela é. E ela não vai saber quem ela é em vários momentos do livro até ela entender o que ela faz com essa informação, de que ela não sabe quem ela é, quem ela era. E aí tem umas passagens maravilhosas, do tipo, eu já não sei, eu já mudei tantas vezes desde hoje de manhã que eu já não sei mais quem eu sou, sabe? Umas coisas assim, coaches bem de Instagram mesmo, tem vários no livro. Mas, logo no começo, ela começa a tentar lembrar de coisas, e ela vai lembrar de coisas de escola, porque é bem daquela coisa da criança vitoriana, que tem que ficar recitando as coisas, né, na escola. E aí ela vai tentar com matemática. E aí que entra a grande questão do nonsense do Lewis Carroll ser todo muito bem arquitetado. Nada é por acaso. Nenhuma palavra, nenhuma figura tá ali só porque é divertido se eu colocar isso aqui, porque foge do comum. Não é só fugir do comum, tem que fazer sentido. Só fugir do comum não é suficiente. Então tem uma passagem logo no começo que quando ela tá tentando lembrar de coisas, que ela começa a tentar lembrar da tabuada. E aí ela fala assim, deixa-me ver, 4 vezes 5 é 12, e 4 vezes 6 é 13, e 4 vezes 7 desse jeito eu nunca vou chegar a 20. Parece só uma coisa besta dela dizer, né? Mas é que eu tô olhando as notas, lembrando que essas notas, essas explicações, elas são todas a posteriori. O Lewis Carroll não deixou isso registrado em nenhum lugar ele explicou a Alice. Essas explicações foram as pessoas que tentaram entender. E ele não explicou porque ele não precisava, porque pra quem ele tava contando essa história, entendia o que ele quis dizer. Então ele não precisava explicar pra ninguém. Mas essa daí tem 2 explicações. Uma explicação é uma explicação aritmética muito louca, de uma multiplicação num sistema com base 4 e realmente você nunca vai chegar a 20, porque tipo 4 vezes
7 é 14, e aí se você vai multiplicando, você não chega no 20, porque passa do 19 para o 21. É uma explicação muito louca, mas tem uma explicação mais simples ainda, que talvez seja a verdadeira, a gente não sabe. É que na Inglaterra a tabuada normalmente vai até o 12. Tipo, aqui a gente vai até o 10, né? A gente vai, sei lá, 4 vezes 1, até 4 vezes 10. Na Inglaterra vitoriana, pelo menos, a tabuada é até 4 vezes 12, por exemplo. E se ela fizer isso, tipo, 4 vezes 6 é 13, 4 vezes 7 é 14, quando ela chegar em 4 vezes 12 é 19. Então ela não vai chegar em 20. É isso, é só essa a explicação. É uma explicação extremamente besta, mas que é muito rápida e que é isso, sim. Tudo faz sentido. Não é só uma... E que não entendi nada. Se você falar que 4 vezes... Vou voltar. 4 vezes 6 é 13. Aí você fala 4 vezes 7 é 14. Indo pela lógica que ela tá seguindo aqui. Que ela tá indo que 4 vezes 5 é 12, 4 vezes 6 é 13, 4 vezes 7 é 14 e vai indo. Quando você chegar em 4 vezes 12, que é a última coisa que aparece na tabuada, dá 19. Então você nunca vai chegar a 20. Porque quando você chegar no 19, você para. Porque a tabuada acabou. Eu odeio quem fala isso sobre esses livros. Nunca diga drogas. Juliana. Não sei onde que tá esse vídeo. É matemática. Né? Claramente, assim, né? Tipo. A gente achou que era isso, mas era uma outra. Outro tipo de droga. Posso contar uma história da Isa? Eu sei que a ideia do episódio é a Isa contar histórias da própria Isa, mas eu queria contar uma história da Isa. Posso? Rapidinho. Caleb, esse rapaz que vocês conhecem aí, bom livreiro, palmeirense, bom leitor, ele também é famoso pelas festas que ele dá na casa dele. E teve uma festa que Caleb estava lá pensando como entreter seus convidados, e aí ele propôs um jogo, que era um amigo secreto de livro. Vocês lembram disso? O que consistiu a brincadeira? A gente levou livros que a gente empacotou, então não dava para saber que livro era essa graça, e a gente colocou uma frase, alguma característica que falasse sobre o livro, mas não podia dar na cara que livro que era. Só uma coisa, assim, é preciso dizer que a ideia eram livros bons, né, assim. E livros que a gente gostasse, né? E aí, Dona Isabela, obviamente, deu o Alice, e eu nunca esqueci. Você lembra o que você escreveu? Eu lembro mais ou menos, você provavelmente lembra melhor que eu, pelo Eu não lembro a frase completa, mas a Isa descreveu com o livro de uma viagem. Mas eu achei perfeito, porque, tipo, é a história de uma viagem. Mas é o livro de uma viagem, porque é essa menina descobrindo o País das Maravilhas e esse lugar absolutamente novo. Mas também é uma viagem do tipo Gira anos 90, sabe? Nossa, que viagem esse livro, sabe? Esse livro é uma viagem. E aí, quando eu tava lendo as notas de novo, né? A gostosura que foi ler as notas, e eu lembrei da Isa, eu lembrei desse episódio, porque ele vai falando de vários livros sobre viagens que tiveram Alice como inspiração. Então falou do On the Road, do Jack Kerouac, falou do Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. O guia é muito inspirado em Alice, gente, tipo... Assim, é muito clara a inspiração do guia em Alice. A Alice é considerada, o Alice no País das Maravilhas, a primeira obra infantil nonsense, assim. E uma das primeiras obras nonsense, de fato. O que eu gosto é isso, não é um nonsense pautado em nada. Tudo que você poderia questionar como... Isso não faz sentido? Faz. Só que faz sentido dentro de uma lógica própria que é subvertida dentro de um livro. Que é um pouco diferente de muitas coisas que você vê nonsense, que elas são só, tipo, subversão. deveria ter um macaco, tem um pato. Por quê? Pra subverter. Não é exatamente isso que o Carroll faz. Se deveria ter um macaco e ele vai colocar um pato, ele vai te explicar por quê que tem um pato. Tipo, a sopa da falsa tartaruga, que é eu não lembro agora... Tem uma questão pra mim que é a seguinte, eu tenho muita dificuldade de lembrar o que acontece no primeiro livro e no segundo livro, muito culpa do Walt Disney, porque Alice no País das Maravilhas da Disney é uma junção das duas Alices. Ele aproveita a jornada dela no País das Maravilhas, mas muitos dos episódios que aparecem no filme, na verdade, estão no segundo livro, são outros episódios. Os dois livros têm esse caráter episódico, né? Porque ele tem uma rotina muito simples.
primeiro também. A Alice chega, ela vai pra algum lugar, ela encontra uma pessoa, um animal, uma criatura, uma situação, ela interage com essa situação, e aí ela vai pra outro lugar. É total esse episódico, assim, cada capítulo ele acaba fazendo sentido por si só, porque é isso, cada capítulo ela encontrando alguém, interagindo com esse alguém, e não entendendo quem ela é, indo embora, e continua procurando, porque ela quer sair dali, e em certo momento primeiro ela quer encontrar o coelho, até que ela encontra o coelho e decide, não, cara, eu quero ir embora. É só que eu quero ir embora desse lugar, eu não aguento mais esse lugar. E aí ela começa a procurar esse outro lugar. É o famoso festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal, né? Posso só falar da minha versão daqui da Alice, que é, eu li a edição da Kozak, né? Que não tem nota nenhuma, né? Tem um pós-fácil, ali tem alguma coisa assim. Eu tive uma leitura na adolescência, mas eu acho que era um livro muito infantil. E eu fui muito influenciado, levado pelo filme, né? Assim, o filme... foi muito... a Disney nas nossas vidas, enfim, é muito presente, né? Assim, não tem como falar que não, principalmente pensando nos clássicos, né? E eu confesso que eu fiquei mó triste, assim, que eu li essa edição e não li a de vocês, assim, porque, assim, eu curti, foi uma viagem legal. Mas, assim, tem uma hora que, assim, você fala assim, cara, isso aqui tá esquisito demais, assim. E ok, mas assim, pra mim ok, foi tá tudo bem. Uma leitura legal, assim, eu curti o nonsense, eu dava risada, eu entendi algumas coisas, não entendi as referências no mínimo, mas assim, essa questão da identidade eu acho ótimo, a questão do rei, da rainha maluca, né, do rei meio bananão, assim, eu acho que eu entendi o suficiente, mas assim, em algum momento eu falei assim, pô, isso aqui tá muito esquisito, assim, sabe, tipo, não... Porque essa questão do episódico tem isso, né? Eu entendo, é um livro infantil, mas assim, eu me diverti. Saca? Tipo, acho que pra mim foi legal isso, assim. É sabe? isso, porque... só precisa ser isso mesmo. Eu acho que todo o resto é legal que tenha, mas você só precisa se divertir. Se você se divertiu, cumpriu o papel. Mas assim, só uma coisa, assim, eu me diverti, eu achei cansativo. Um pouquinho, assim, apesar da leitura leve, de ser rápido, dinâmico, ele tem todas essas qualidades que eu acho bom, principalmente... esses personagens meio, cara, assim, sabe, tipo, e umas marcantes, coisas que, né? e essa coisa meio do tipo, não, mas isso é óbvio, sabe, que todo mundo fala pra Alice e tá falando pra gente, né, como leitora, assim, então, assim, a única coisa é isso, só que fez pra mim, assim, eu tô ouvindo vocês falar e falar, putz, eu preciso ler, na verdade, uma outra versão, porque dessa fez diferença, não é como os outros, porque, assim, pra mim, assim, por mais que eu queira as explicações, eu curto que ele não precise me explicar todo o livro. Que eu não precise entender todo o livro. Eu acho legal como acompanhamento e como a mais, né? Do tipo, pô, sim, legal, a leitura melhora, né? Mas é porque eu acho que eu curto essa coisa meio nonsense, meio do tipo, tá todo mundo louco, assim, sabe? Mas eu achei curioso essa diferença, assim, né? Eu não sou a louca das notas, tipo a Ju. Eu também não sou. E eu sempre acho que, assim, na minha primeira leitura, eu não leio notas. Assim, tem que ser algo muito... Também. Que me deixe muito confusa para eu ir atrás da nota e ler. Assim, eu gosto de ler o livro no fôlego. Mas dessa vez, para mim, como foi uma releitura, aí eu acho que foi interessante, sabe? Porque aí você vai ampliando, você cria mais... contexto, você tem mais informação, aí eu acho divertido as notas. Mas eu concordo, assim, eu acho que numa primeira leitura é mais legal, só se diverte, assim. Eu também acho. Eu vou falar rapidinho da minha experiência, que eu tava comentando com a Caleb. Eu acho que eu tinha lido ele uma vez em inglês. Eu não sei se eu cheguei a ler o No País do Espelho, né? Mas o País das Maravilhas eu li com certeza. E eu lembro que eu me diverti muito, assim, achei... Não cheguei a rir, porque também não sou esse tipo de pessoa com livros, assim, e tal. Eu sou mais reservada. Mas nessa segunda vez eu falei, Caleb, a quarentena... devolva minhas fantasias, meu sonho de viver a vida, devolva meu lar, assim. Eu não tava mais aguentando esse monte de gente chata. Assim, tipo, Alice, vai embora daí, pelo amor de Deus, porque não tá legal pra você aí, sabe? Tipo, não tá legal. Cresce, filha, cresce. Sabe? Eu acho que... E aí eu acho que as notas me fizeram muita falta. Eu li também na edição da Kozak.
e eu nem vou me dar o trabalho de ler o segundo sem as notas, assim, eu vou atrás do livro com as notas, e aí em outro momento eu releio e vou reler com as notas, porque pra mim, sem as notas não vai fazer diferença, tá? Eu acho que tem duas coisas. Parece que eu perdi, né? Vocês falando das notas, a sensação que eu tenho é, eu li um livro, mas... Eu podia ter lido outro. Eu acho que tem duas coisas, assim, eu concordo plenamente que seja cansativo. Por incrível. E eu acho que tem muito a ver com a concepção do livro, como o livro foi criado, né? O livro, ele surge... aquela coisa assim do... não precisa saber a história que a Lu fala que ela não quer saber a história do autor, não quer saber nada sobre as pessoas. Mas eu gosto... bom, obviamente, sou obcecada pelo livro, então obviamente eu fui atrás. Mas eu gosto muito de como o livro surge, o primeiro. E que pra mim tem um pouco de relação com ele ser cansativo mesmo. Ele surge porque o Lewis Carroll tá fazendo uma viagem de barco, ele mais um outro professor, um assistente dele, com duas garotas, as irmãs Liddell, a Alice Liddell e a irmã dela, cujo nome eu nunca me lembro, coitada dela. Ele tem toda uma controvérsia com Carroll de gostar de menininhas. Ele era um solteirão virgem, assim, ele nunca abusou de nenhuma criança, assim, tipo, isso é muito claro historicamente, mas ele tinha uma relação passional com essas meninas, assim, muito novas, sempre, tem que ser sempre crianças, assim, elas começavam a crescer, até porque quando elas começavam a crescer, fazer 12 anos, elas entravam na Inglaterra vitoriana na idade de casar, e os pais não deixavam elas ficar sozinhas com o homem, né? Então também tem isso, assim, dos dois lados a relação de que ele só tinha relação com crianças realmente pequenas. Mas ele faz essa viagem de barco com as irmãs Liddell, e elas estão extremamente entediadas. É uma viagem de barco, é chato, não tá acontecendo nada. E aí ele começa a contar uma história pra elas. E essa é a história que ele conta. Tem muito uma coisa da Alice, que eu lembro que eu li uma vez, que é a rotina desse negócio dela encontrar pessoas, que é muito assim. Sabe quando uma criança tá contando uma história e ela vira... Então, aí ela foi e fez isso. Daí ela... É sempre... A forma que uma criança conta uma história sempre tem esse caráter episódico. É muito difícil a criança contar uma história linear, criança pequena. Ela conta a história como episódios porque é como ela pensa. Os episódios acontecem em separado, né? E assim, quanto mais a viagem dura, mais ele tem que ir acrescentando coisas na história para continuar prendendo atenção. Então esse caráter episódico, ele nasce nessa Alice muito pela necessidade. Ele chega em casa, pensa, essa era uma história boa, ele já tinha algumas coisas escritas, ele escreve, ele faz uma primeira publicação, que é a Alice através do Subterrâneo, se eu não me engano é o nome do livro. Não vai muito bem, ele recolhe esse livro e ele reescreve, assim, muda algumas coisas, melhora... E aí ele chega no Aventura de Alice Aventura de Alice pelo País das Maravilhas, que é o nome certo, entre aspas, do livro. Que aí ele publica, enfim, mas o cerne da história já tá ali, assim, tudo. Aí ele acrescenta umas coisas, tipo o rei e a rainha. Por que o rei é um banana perto da rainha? Porque ele tá fazendo uma crítica ao rei da Inglaterra. É isso, é literalmente isso. É esse tipo de coisa, assim, que ele acrescenta umas tiradas com umas pessoas locais, assim, que são meio bestas. E ele acrescenta umas brincadeiras dele, assim, ele tinha essa coisa dos enigmas matemáticos, como todo bom matemático, e ele acrescenta essas coisas, mexe, enfim, e cria essa história. A minha relação de afetividade com Alice no País das Maravilhas é muito maior. Mas se você me perguntar qual livro é melhor, Alice através do espelho é muito melhor. Foi uma história realmente pensada, escrita, desenhada. Ela é muito menos cansativa, ela faz muito mais sentido, as coisas... Ele viaja mais ainda nessa necessidade de cada frase ser um jogo de alguma forma com tudo que está acontecendo. Então é um livro melhor pra mim, né? Mas é que a relação afetiva era com o País das Maravilhas, não tinha muito o que fazer. Mas eu concordo, pode ser bem cansativo, e principalmente pra gente, né? Porque é muita gente, você vai encontrando, assim. Se você tá contando essa história de uma criança, se ela cansa, você pode parar ela no meio. Tá tudo bem, sabe? Não é uma história que a criança vai perder muito se ela parar no meio da história. Mas pra gente que é mais velho, cansa. Mas é engraçado porque mesmo assim os capítulos são curtos, né? Super. Assim, tipo, dá pra nitidamente você... Isso é da ideia de contar, né? Você conta aqui...
E até mesmo a ligação, às vezes, de um capítulo com o outro é tipo uma frase, né? Tipo uma frase assim do tipo, e aconteceu tal coisa, né? Quando ela vê a lagarta, eu tinha passado a página e eu falei assim, não, mas peraí, de onde surgiu essa lagarta? Era do tipo, ela encontrou de frente uma lagarta. É muito tênue. É muito tênue, assim. Poucas ligações realmente, tipo, construção, assim, dela terminar. Tipo, eu acho que no capítulo do Porco e Pimenta, que é o capítulo do gato, que o gato fala sobre o que vai acontecer no próximo capítulo, é uma das maiores ligações, assim, mais fortes. E no final, quando tem o jogo e tal, aí realmente é uma história. Mas mesmo o jogo, ela começa jogando, de repente tem um julgamento no meio da história. É pra ser doido mesmo, assim, a história. Não é pra ser linear. Não foi feito pra ser linear e tá tudo bem cansar, porque não é linear. E a falta de linearidade cansa. Alguns comentários aqui. Primeiro, viagens de barco não são chatas, Isa. Tá? Eu achei regressivo, achei um pouco gratuito. Só queria colocar aqui, não são chatos. E o segundo ponto... eu não sei, eu não consegui achar o livro chato, de verdade, assim, porque eu amo tanto os diálogos que, sinceramente, pra mim, como que aquela lagarta tinha aparecido, onde que tava, o que que tava acontecendo na história, pra mim pouco importava, assim, eu não tava procurando a linearidade ou o sentido da história, eu só tava me divertindo com os diálogos, que são todos maravilhosos, assim. Eu acho eles muito bons, assim, eu tatuaria a maioria deles, eu acho muito incríveis. E essa questão da pedofilia do Lewis Carroll, eu até acho assim, só para complementar, eu acho que já não tem mais muita dúvida sobre ele ter ou não atração, assim, eu acho que já tá bem, tem registros, tem cartas, tem fotos, ele tinha fotos de meninas nuas, né? As fotos são bem creepy, né? Assim mesmo da Alice, né? Da família, assim, creepy no sentido do olhar, né? Você percebe o olhar, né? Agora, isso que a Isa falou é importante também, assim, a gente não pode perder de vista onde que ele estava, né? Era essa sociedade onde a idade do consentimento das meninas era 12 anos. Mas isso não muda o fato dele ter a atração, mas eu acho que muda a forma como a gente se relacionava com esse tipo de atração. O que a gente considerava ou não como uma perversão ou como algo anormal, né? Mas é uma questão delicada. E eu acho assim... Tudo isso tem que ser discutido e problematizado, mas eu também fico muito irritada quando as pessoas reduzem toda a obra dele a isso, né? A essa questão. Ao pedófilo que escreveu uns livros meio chapado. Pra conquistar uma menininha, né? Isso, pra chamar a atenção dela, né? E ainda mais pra um livro que foi tão pioneiro, né? Na ideia de como a gente entende livros infantis ou livros feitos para crianças, né? Isso é uma coisa importante. Alice é o primeiro livro escrito para criança sem uma lição de moral. Alice não aprende nada no livro. A gente fala dessa questão da busca da identidade, mas isso é uma leitura adulta, praticamente. Alice não aprende nada no livro. O livro não é para ensinar. O livro não está ensinando. Uma criança que lê Alice no País das Maravilhas vai dar risada, vai achar engraçado. Ela não vai aprender nada. Ela não vai aprender como respeitar os pais, ou como obedecer sempre à mãe, ou como não falar com estranhos. Ela não aprende nada. Acho que tem também essa questão de tratar a criança de igual para igual, né? Alice justamente essas histórias ativa, anteriores. Né? Ela não recebe lições e sofre consequências dos atos. Não, cara, ela sai andando falando com um monte de gente estranha, inclusive, e a gente dá risada. É isso. É uma história que não tem uma motivação maior, assim, como todas as histórias. Hoje em dia, se a gente falar que uma história para criança não precisa ter moral, todo mundo vai concordar. Mas quando ele escreveu isso, não. Quando escreveu isso, ninguém fazia isso. É literalmente o primeiro livro. Ou tinha que ter um caráter educativo mesmo, né? De tipo... Mas o educativo era moral. Mas... Ou nesse sentido de passar, de ter essa lição, né? De tipo, a própria matemática, os conceitos e tudo mais... Mas se essa coisa utilitária, né? Sim, é só um livro, para entretenimento, escrito para crianças. E acho que tem essa questão também de, tipo, eu posso estar falando muita besteira porque eu não entendo totalmente de teoria do livro infantil, mas é uma época que estava começando a pensar o que é ser uma criança, né? Porque antes a criança era um mini adulto que precisava ser cuidado ali, mas
era um mini adulto, era só uma criança, ainda não podia, sei lá, trabalhar como um adulto trabalhava e tudo mais. E aí, em determinado momento, as crianças começam a ter alguma... né? O que é ser criança? Ah, tá, sabe? Tipo, crianças brincam, crianças... A gente tem que ensinar, elas não vão aprender tudo sozinhas, talvez, né? Então, tipo, começa a ter uma separação de geração mesmo, né? E aí o livro também tem um pouco disso, né? De mostrar o que é infância, né? De ter essa ideia de infância mesmo, de brincadeira e dessa criança que é curiosa e tudo mais. É isso aí, né, gente? Tem mais alguma coisa que vocês queiram complementar? Alguma coisa que não foi falada ainda? Só recomendar mesmo, então, talvez para ler, né? Apesar de estar em domínio público e tudo mais, essa edição da Zahar, né? Sim. E a edição comentada, né? Não a edição de bolso. Tem que ser a edição grande. E eu recomendo muito que, além de ler a edição comentada, vocês leiam as duas Alices, porque elas são muito complementares. Principalmente para quem assistiu o filme da Disney, é muito difícil dissociar uma da outra. Não, eu vou te falar, viu? Já tá falando pra ler um livro, ler nota, ler as imagens. E ainda ver um filme. Ele vê o filme, ô louco, gente. Tá por falar em ver filme. Pessoas aí, meu. Por falar em ver o filme, não vejam o filme da Disney, o live action com direção do Tim Burton. Não vejam. Vocês não precisam passar por isso. Queria agradecer muito a presença da Isa. Ficamos muito felizes. A gente já deveria ter trazido a Isa antes, que é uma reparação histórica. É sempre legal ler os livros que são importantes, né? Acho que nesse quadro, talvez as coisas mais legais é ouvir a história e também entender o porquê dos livros. E acho que a Alice sempre esteve presente, né? Desde que eu conheço a Isa, enfim. Mas é o tipo de coisa que já estão tão presente que a gente às vezes nem pergunta e nem fala às vezes tanto, mesmo sendo importante. Então, agradecer mesmo a conversa e recomendar o Alice para vocês lerem, enfim, e viajarem junto, assim, que acho que vale a pena. E agora que eu me dei conta que a gente não fez sinopse, mas acho que não precisava, né? Acho que esse é o que dá para passar, vai. Isa, muito obrigada pela sua generosidade, pelas histórias maravilhosas que você trouxe para cá. E aí, no próximo tema que a gente tiver, a gente vai estar chamando você de novo aí. Você já é sócia aqui do nosso humilde podcast. Gente, eu queria agradecer muito. Primeiro, se você escutou tudo isso que foi falado até agora, que a gente falou pra caralho, eu falo muito. Agradeço muito se você teve paciência e queria agradecer vocês, porque eu amo esse podcast, eu adoro escutar e eu adoro quando vocês me convidam e falar toda essa história, várias coisas que eu contei que eu acho que eu nunca contei para as pessoas sobre, então é muito legal poder dividir isso com vocês e com o universo, tudo isso. Que demais. Agradecer de novo a Isa e se cuidem, que as coisas estão bem difíceis, mas enfim, vamos vivendo uma semana de cada vez aí e obrigado por todo mundo que escuta a gente. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.